Olá a todos. Antes de iniciar, eu preciso agradecer ao convite e destacar sobre como é importante podermos falar sobre Jesus e seu amor. Essa palestra ela é uma adaptação de um estudo feito para a Comerge, mas que se estende a toda a casa espírita e os seus frequentadores. O tema é o mesmo tema que a gente aborda na Comerge, que é a luz do mundo, cada coração uma candeia. E eu vou trazer para a minha abertura uma fala de uma pessoa que eu gosto muito, que é o pastor Henrique Vieira. E ele diz o seguinte: não basta compreender o mundo, é preciso sentir. E com essa frase eu gostaria de abrir esse momento de reflexão, que será colaborativo. Eu sempre falo que é colaborativo porque eu não vou trazer respostas, mas propostas de pensamento, e a nossa proposta aqui é trabalhar o amor como potência. Então eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Vamos voltar ao nosso tempo de escola, nosso ensino fundamental. Nos imaginemos sentados em frente a um quadro onde o professor escreve com giz a matéria. Você tinha que copiar e ir assimilando tudo. E à medida ela parava, ok, explicava. Agora avança para o colegial, lá no ensino médio, onde o professor, muitas das vezes, ele escreve, explica e ao mesmo tempo você tem que copiar e prestar atenção. Na faculdade, quando a gente chega, você ainda tem que entender o que ele está falando ao mesmo tempo. Agora vamos dificultar isso. Pega lá no nosso modelo onde a gente tem a matéria mais difícil. Agora imagina isso no Espiritismo, onde a gente tem que ficar sentado, ouvindo, pegando aqueles conteúdos prontos, muitas vezes teóricos. Isso dificulta a nossa compreensão, porque aquilo está desligado da nossa vida. E por que eu estou falando isso tudo? Porque assim como o ensino tradicional ele está repensando e refletindo sobre metodologias de ensino e entendendo que o pensamento acadêmico ele precisa dialogar com a vida, a doutrina espírita ela não existe sem aplicação, sem que consigamos observar em que ela conversa com os nossos jovens e com suas realidades. Com a nossa vida também, né? Com a nossa vida e com a nossa realidade. Quando a espiritualidade ela nos inspira para falar sobre um tema, ela sabe muito bem o porquê nós precisamos dele. Cabe a nós, quando nos dedicamos a estudar alguma coisa, como esse estudo de hoje, dar conta dessa missão, seja o assunto que for. Uma pessoa, quando chega na casa espírita, um jovem, quando chega na casa espírita, por exemplo, ele precisa de certo conhecimento teórico da doutrina. Qual será o nosso passo, então? O convite aqui é sermos luzes, é acendermos o nosso coração. Quando a gente fala cada coração uma candeia, é sobre isso. Como falar sobre a doutrina espírita sem acolher e sem mostrar o amor do Cristo? Eu vou trazer aqui o Evangelho do Cristo para a nossa reflexão, quando ele tem a passagem: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16. O que essa passagem nos mostra? O que Jesus nos diz quando ele aborda sobre isso? Vamos recortar os trechos para nos simplificar. Ele começa dizendo: vós sois a luz do mundo. Com quem Jesus falava? Com todos nós, correto? E quando ele pede para não se esconder uma cidade edificada sobre um monte, a cidade aqui que ele se refere, as edificações, são as nossas obras, as nossas atitudes. Por isso que ele diz que a luz é posta onde possa iluminar a todos que lá estão, fazer brilhar a nossa luz para que os homens vejam as nossas boas obras. Conseguem acompanhar isso? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 20, ele fala conosco sobre o hábito, e ele informa que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados. Uma esteira de reflexos mentais acumulados.
esperando constante indução à rotina. Até aí tudo bem, porque existem hábitos bons, caminhar de manhã, acordar cedo, meditar antes de dormir, mas também tem os hábitos ruins. O hábito da maledicência, de desprezar sentimentos alheios e muitos outros, né? Então ele nos alerta que nós encarnados, herdeiros de milênios, reencarnações e reencarnações, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza. Eu adoro essa frase. Embarcações ao gosto da correnteza, no rio dos hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. O que isso significa? Que aceitamos os hábitos que não nos agregam, os que são os mais fáceis, os que não nos direcionam para caminhos de amor, os que não nos direcionam para caminhos do bem, para potencializá-lo, que nós reencarnamos e reencarnamos e continuamos qual um barco sendo levados pela correnteza. Eu acho isso muito forte, porque nós nos ajustamos aos movimentos que não nos agregam, sem resistência. E o que eu vou retomar aqui no nosso pensamento? Quem é a nossa maior resistência, o nosso maior exemplo de resistência? Jesus. Jesus era um homem popular que falava para as massas, que agregava, um refugiado, um revolucionário. Jesus era alguém que queria transformar a sociedade. E eu sempre falo que a gente tem um exemplo aqui da nossa juventude, né? Uma juventude inquieta, uma juventude que quer mudar o mundo, incomodada com esses padrões impostos pela sociedade, né? Nós não temos mais tempo de continuar vivendo com o que a gente sempre esteve, né? Os nossos jovens, eles são centelhas de luz. Eu falo sempre que eles são Jesus. E qual será o nosso combustível para movimentar essa transformação, sair desses hábitos que não a doutrina espírita? Estamos em um momento que precisamos, nós, mais do que a juventude, os mais velhos, observar como a doutrina espírita é atual e aborda tudo que às vezes nos causam dúvidas. Quando eu falei de Jesus, eu falei que ele foi um homem refugiado e que encontrou as fronteiras abertas após o rei ordenar a matança dos primogênitos, por exemplo. Jesus era o primeiro a acolher as mulheres, apesar da época onde a mulher era super subjugada. Jesus já era revolucionário, mas ele acolhe a mulher adúltera, por exemplo. Ele a protege de ser apedrejada. Ele a trata como uma igual. Ele recebe a mulher hemorroísa e a eleva, mostrando que ela era pura e de muita fé. Aquela mulher que sangrava e que as pessoas passavam e ignoravam. No óbolo da viúva, aquela mulher, vista ainda sem dignidade e respeito, Jesus mostra o quanto ela tinha o seu valor. Jesus acolhe as mulheres que eram vistas como sujas diante da sociedade, aquela que era esquecida, aquela que era pobre. Jesus foi exemplo de igualdade. Está na Bíblia. Jesus, em sua época, elucidou a importância de temas, né, no plural, que até hoje discutimos, que é a igualdade. Kardec, em todas as belíssimas obras que nos ajudam, e todas as belíssimas obras que nos ajudam a entender melhor o Espiritismo, também contextualizam o cotidiano. E as pessoas perguntam, mas eu não sei falar sobre isso. E eu pergunto para você que está me ouvindo nesse momento, a gente sabia o que era reencarnação até estudar? A gente sabia o que era mediunidade até estudar? Então por que a gente não pode se debruçar em temas que nós não temos domínio ou experiência? Nós podemos e devemos, sim, chamar pessoas que tenham base, vivência, sobre quaisquer assuntos, mas também nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade frente ao que as pessoas da nossa casa espírita, e os jovens principalmente, esperam, né? Nós assumimos a missão e com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Isso é filme, mas é realidade. No Livro dos Espíritos, Lei de Progresso, o Espiritismo, na pergunta 799, ele pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E aí eu vou fazer um recorte onde os espíritos respondem que, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, destruindo o egoísmo.
deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo o prejuízo de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Nossos jovens anseiam por debates. Nossos jovens, eles anseiam por entender aonde a doutrina espírita aborda o que nós chamamos de polêmicas. Nós estamos falando de um Cristo de amor ou de um Cristo da religião? Quando foi que nós falamos, por exemplo, de intolerância religiosa pela última vez? Em diminuir, sem julgar, sem atribuir certos e errados. Eu tive o prazer de realizar recentemente estudos abordando 2 temas que muitos lugares ainda têm medo. Muito medo mesmo de abordar. É o racismo e temas de gênero e sexualidade como LGBTQIA+. E foram os melhores estudos que eu tenho feito e já tenho participado. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e o que a tecnologia está nos proporcionando e adentrar em assuntos que até então não tínhamos contato. Nós precisamos estudar o mundo assim como nós estudamos temas doutrinários. Afinal, a doutrina espírita, ela é religião, mas também é ciência, também é filosofia. Ela precisa do pensamento crítico. Há de haver a troca, a conversa, o debate saudável, a dúvida que precisa ser elucidada. É momento de que temos que colocar o amor como potência. O que eu chamo de amor como potência aqui é viver. Viver e vivenciar o amor. Não mais falar de amor apenas. Eu volto para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 34 a 40, quando ele diz: Então dirá o rei aos que estiverem à de sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: Em verdade eu vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse é o amor do Cristo. O amor do Cristo que ele nos solicita. As nossas práticas na casa espírita não podem ser dissociadas de atos de coragem, de exemplificação, de protagonismo que Jesus nos pede. Não há mais tempo, meus irmãos, de preenchermos espaços em branco para passar tempo. Não podemos cair no hábito ruim que Emmanuel nos chama atenção. Não podemos ser barcos sendo levados à correnteza. O que estamos fazendo e como estamos planejando os nossos encontros na casa espírita? Qual o nosso grau de compromisso com esse momento que estamos passando? Entendendo não como um evento nosso, as atividades da casa espírita, mas uma obra da espiritualidade em que somos ferramentas. Como nos ensina Francisco de Assis, que sejamos instrumentos de vossa paz. E aí eu sempre pergunto para vocês, então, mais uma pergunta, né? Como vamos aplicar isso tudo? Nossas formas de aplicar, de pensar, elas precisam ser amorosas. Nós precisamos alinhar o que queremos viver nos nossos encontros na casa espírita a como iremos fazer, e isso nos exige estudo, compromisso. Há pouco tempo, numa reunião de sustentação da Comerge, feita lá no SERJ, a Comerge é a Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, foi nos pedido que não esquecêssemos das crianças.
E enquanto eu montava, lia palestras, ouvia palestras e lia alguns textos, ficou bem nítido para mim o porquê desse pedido, né? Principalmente dentro do evento. A criança, para mim, ele é o maior exemplo de amor. É o amor dado pelos pais, muitas vezes, mas também o amor que ela emana a todo tempo. Ela esquece da sua vida pregressa, né? Para que ela possa romper com os grilhões desse atavismo dos maus hábitos. Cabe a nós que estamos educando a criança sermos educadores para que ela consiga evoluir. A criança ela nasce potencialmente amorosa. Quem tem uma criança em casa provavelmente já vivenciou a experiência dela se juntar, por exemplo, com outra criança. Em menos de 10 amigos ela chama de melhor amigo. De brigar com um primo ou um outro amigo de escola, mas no mesmo dia voltar a falar como se não tivesse nada acontecido. Em nossas evangelizações, por exemplo, quando elas se desentendem, isso já aconteceu muitas vezes na minha, nós passamos um sufoco para controlar a situação, né? Fica mediando. De repente, quando a gente olha, elas já estão correndo juntas e brincando. É sobre isso. É sobre essa simplicidade. Há pouco tempo, comentei isso nos meus últimos estudos, porque me tocou profundamente. Uma criança, minha prima, pré-adolescente, me perguntou qual era a diferença entre homofobia e LGBTfobia. E expliquei para ela. E depois ela mandou um áudio mais lindo da minha vida, que enquanto eu ouvia eu chorava, que eu sou desse. Porque ela perguntava de onde que vem tanto preconceito. E eu comecei a me perguntar de onde que surgiu tanta dificuldade em abordar certos temas ou modificar certas propostas. Por que que nós ainda ficamos presos em nossas zonas de conforto? Por que e em que momento nós perdemos a nossa criança interior? São todas reflexões que trago para vocês, para pensarmos juntos. No livro O Pequeno Príncipe, que quem não leu, vale a leitura, que é um livro maravilhoso, e eu vou acrescentar uma segunda leitura, que se chama O Pequeno Príncipe Preto, que é um Pequeno Príncipe, mais uma releitura. Mas no primeiro livro, O Pequeno Príncipe, ele já abre o livro falando de jiboias e chapéus, que as pessoas grandes perderam a capacidade do lúdico. Não vou dar spoiler, eu vou indicar para quem não leu ainda que leia, mas eu vou trazer um dos meus trechos favoritos, que ele fala assim: as pessoas grandes adoram os números. Quando a gente fala para eles de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Eles não perguntam nunca qual é o som da voz, quais os brinquedos que ele prefere, será que ele coleciona borboletas? Mas perguntam sempre qual a idade, quantos irmãos ele tem, quanto pesa, quanto ganha o pai. Somente então é que elas julgam conhecê-lo. Se dizemos às pessoas grandes, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, gerânios na janela e pombas no telhado, elas não conseguem entender, de modo nenhum. Não conseguem fazer uma ideia dessa casa. É preciso dizer-lhes, vi uma casa de 600 contos. Então elas exclamam, que beleza! Eu acho esse texto de uma preciosidade, porque para viver é preciso brincar. Nós precisamos aprender isso com as crianças, o lúdico, a arte, a fazer o vínculo. Por isso a importância da nossa evangelização. Estamos muitos ainda acelerados mentalmente pelo momento em que estamos vivendo. O Brasil, segundo a OMS, em 2019, e tinha, provavelmente ainda tem, a maior taxa de pessoas com ansiedade do mundo. Certamente temos muitos temas para abordar em nossas casas espíritas: bem-estar social, saúde mental, desigualdade social. E é isso, meus irmãos. Devemos ser o campo de experimentação desse mundo de regeneração que está se implementando. Nosso trabalho não deve ficar circunscrito à nossa casa espírita, mas é um conteúdo de vida. O jovem tem que se ver representado na casa espírita, a criança tem que entender que aquilo fala com ela. Nós precisamos de encontros que resgatem a luz adormecida nos nossos corações. Precisamos de casas espíritas que busquem o sorriso, o afeto, o acolhimento. Que o jovem, todos os companheiros se sintam representados, que os toque.
Vamos pensar em como acerenar os corações, infundir Cristo e o Espiritismo como esperança e o amor como potência. Para fechar esse estudo de hoje, eu gostaria de citar Eduardo Galeano e novamente o pastor Henrique Vieira em duas falas complementares. Galeano, escritor uruguaio, tem um texto que fala o seguinte: na parede de um bar de Madrid, um cartaz avisa: proibido cantar. Na parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: é proibido brincar com os carrinhos de bagagem. Ou seja, ainda existe gente que canta e ainda existe gente que brinca. Viver significa não normatizar o ódio, ainda ter capacidade de se emocionar com a vida, ainda ter capacidade de brincar, de divertir, de estender a mão, de oferecer um abraço quente. Atitudes singelas que dão à vida sentido, mesmo quando tudo parece sem sentido. É o olhar para dentro, amar a humanidade e a brincadeira infantil, salvando esse mundo adultocêntrico, chato e careta. Essa fala final foi do pastor Henrique Vieira. Amar o próximo é se acolher. Gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade que nós temos de refletir juntos. E essa reflexão é uma proposta para que nós possamos trazer Jesus para perto de nós. Que nós possamos mostrar para as pessoas que estão entrando nas nossas casas espíritas, para os nossos jovens que anseiam um conteúdo que fale com a vida deles, para as pessoas que estão já há muitos anos, nós que estamos proporcionando estudos, nós que estamos falando com outras pessoas, nós precisamos potencializar o amor do Cristo. E a gente só vai conseguir potencializar o amor do Cristo quando a gente se propor a vivê-lo. Viver o amor do Cristo é a gente acolher, é a gente ter afetividade, é a gente olhar as leis morais que estão no Evangelho e no Livro dos Espíritos e entender como elas falam com a nossa vida. Quando a gente fala de lei de progresso, quando a gente fala de lei de sociedade, como eu vou fazer que isso tudo funcione? E o quanto é difícil a gente se desconstruir, se analisar, se autoconhecer. Não é um processo fácil, não vamos ser hipócritas e achar que vai ser um processo tranquilo. É um processo doloroso, é um processo difícil, mas exige esforço. Leon Denis nos aponta no problema do ser, do destino e da dor, a questão da vontade. O quanto a vontade ela é necessária, é uma das potências que nós temos para que façamos a verdadeira modificação, para que a nossa luz possa acender a luz do outro e que a luz do outro possa acender as nossas luzes, para que possamos potencializar uns aos outros, para que possamos crescer juntos e assim fazer efetivamente uma melhora substancial no mundo. Então eu gostaria de fechar esse estudo de hoje através de uma oração, que é a prece de Cáritas, que é uma oração que meu avô fazia e que para mim é uma das mais belíssimas e me traz muitas memórias boas, e gostaria que vocês me acompanhassem, que pudéssemos fechar os olhos e orar agradecendo a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor,
Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite e, como eu tentei puxar de memória a prece de Cáritas, eu posso ter errado algum trecho, eu espero que não. Mas eu estou muito feliz com o convite, agradeço muitíssimo e desejo que todos fiquem em muita paz. Muito obrigado, que assim seja.